Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Por aqui no Japão, pelo menos aqui em Toyohashi, está um pouco frio. Aqui venta bastante, né? Diferente de alguns outros lugares aí que já está nevando. Aqui em Toyohashi já não neva. Aqui em Toyohashi, se neva é uma vez por ano e 1 centímetro, 2 centímetros só de neve. Mas a gente fica feliz por isso, né? Acho que foi ontem, né, que nevou um pouquinho e só deu aquela, vamos dizer assim, aquela vontade de ver neve e depois passou já, né? Porque é, é muito trabalhoso, né? Quando neva muito, mas glória a Deus. Deus colocou pessoas certas no lugar certo e glória a Deus que você tá aí, talvez tem neve ou não, você está no lugar onde Deus quer que estejamos, amém? E eu acredito que não importa o lugar, importa o nosso coração, né? Eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez falando que às vezes muitas pessoas reclamam dos lugares onde está e tal, e isso tem influenciado sua vida e tudo mais, e fica trocando de lugares toda hora, todo momento, né? Então, e não se cria raízes, não se cria ali vínculos com pessoas. Eu acredito que é necessário nós entendermos que muitas vezes quem precisa mudar não é os lugares, mas somos nós que precisamos mudar. Nós precisamos olhar para nós, foi aquilo que o pastor Serginho falou aí nessa live de inspirar, né? Justamente falando sobre nós aprendermos, né? Nós passando ano após ano, nós refletimos em tudo que aconteceu para que possamos aprender mais uma vez com Deus aquilo que tem acontecido, com tudo que tem sido falado, com tudo que tem acontecido nas nossas vidas, tudo nós temos a aprender algo, amém? E hoje nós estamos aqui novamente, né, para falar e dar continuidade nessas lives, né, que a gente está falando sobre igreja, né? Eu acabei printando aqui algumas coisas, né, do que a gente tem falado nessas últimas lives. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, né? Roberto falou que tá bonito, obrigado. Você já viu aí, né? Glória a Deus. Mas a gente tá aqui para falar de Jesus. Mas confesso que estou feliz também, estou feliz, né? Não só por causa dessa roupa aqui, né? Mas estou feliz porque Jesus é aquele que nos traz alegria. Amém? Ele é o motivo da nossa alegria. Mas vamos lá. Só recapitulando, essa live é sobre esse tema chamado igreja. É um tema que arde meu coração, sempre eu gosto de repetir isso, porque eu amo a Deus e amo a igreja. Amém? Então, igreja, nós falamos lá na live 12, né? Estamos na live 18 já, né? Uau, 18. Falamos que a igreja é uma instituição divina e que Cristo é o próprio edificador. E a igreja foi fundamentada também na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no servir do pão ali e também nas orações, né? Falamos que comunhão não é você comer um churrasco com alguém, comunhão é você compartilhar vida. Em Efésios também fala que a igreja, ela é um corpo, a igreja é uma família, a igreja é um templo, na verdade, onde todos nós somos pedras vivas e nós formamos esse templo do Espírito de Deus. Falamos também em Efésios 3:10, que é o tema dessa live também, desse programa, né, que é multiforme, que é pela igreja, que a multiforme sabedoria de Deus será manifesta a todas as nações. Glória a Deus por isso, né? Depois falamos sobre as 7 igrejas de uma forma bem resumida, de uma forma bem prática, para nós identificarmos qual tipo de igreja nós somos, né? Assim como a igreja de Éfeso, uma igreja que perdeu o primeiro amor, uma igreja que, nas palavras que colocamos aqui, é uma igreja que fazia, mas perdeu o altar, perdeu aquele lugar secreto. E por fim, tem vários tipos de igrejas no qual nós falamos aqui. Para remir o tempo, né, então vamos pular. Falamos também sobre a igreja consumidora ou a igreja provedora. Qual tipo de igreja nós somos? Estamos muito acostumados a ouvir aquela busca pelas suas próprias necessidades, as buscas onde o seu Deus é o seu próprio ventre, onde seja feita a minha vontade. Né? Então vamos para a igreja para consumir. E se não for do meu agrado, então eu mudo.
né? Infelizmente é uma igreja consumidora, onde só se pede, onde só vai por interesse, mas a gente se esquece que o ajuntamento que a gente faz é para nós provermos uns aos outros, né? É para nós voltarmos naquilo que a igreja primitiva fazia, que havia aquela comunhão, aquela compartilhar de vida. Falamos também que é importante nós, como igreja, aprender a discernir os tempos, porque para tudo há um tempo e um modo, está lá em Eclesiastes. Então, quando nós discernimos os tempos e os modos, tempos fala de estações, modos fala de como nós vamos nos comportar, como que nós vamos nos vestir nessa estação, né? Como nós vamos nos movimentar. E assim tem sido também para com a igreja do Senhor. Especificamente também falo daquilo que temos vivido aqui em Toyohashi. Houve um tempo onde todo mundo tinha que ser líder de célula, mas depois houve um tempo onde nós começamos a entender que alguns são líderes de célula, outros são, de repente, aquelas pessoas de bastidores, outros são mais evangelistas, outros são mais pastorais, outros são mais proféticos, e enfim, nós começamos a discernir que Deus estava querendo transicionar um pouco a nossa mentalidade, né? E foi nisso que, assim, agregou muito nas nossas vidas, na igreja, onde se tirou aquele peso daquela cobrança, onde muitos ou você teria que ser igual fulano ou igual cicrano. Não, você é você, e é claro, a gente precisa ter esse equilíbrio com esse tipo de frase, né? Porque muitos gostam de pegar essa frase e falar assim, pois é, eu sou assim e ninguém me muda, né? Gente, falaram no meu cabelo aqui, é que eu tava de touca hoje o dia todo, né? Eu tô precisando cortar meu cabelo aqui, né? Mas amanhã eu acho que eu vou cortar minha juba aqui, né? Porque quando eu não coloco touca, fica igual um leão aqui, né? Vai crescendo tudo dos lados aqui. Mas enfim, precisamos discernir os tempos, né? Precisamos discernir e isso faz com que a igreja ela ande conforme Jesus andava na terra, porque Jesus ele disse: "Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo". Então, esse é o nosso desafio de ser uma igreja que discerne. Falamos também sobre a igreja e a renúncia, porque todo avivamento que teve várias renúncias, né? Teve pequenos começos, teve uma ênfase na palavra e por fim, né? Nós como igreja fomos chamados para renunciar. E por último, na semana passada, falamos sobre a esperança da igreja. A esperança da igreja não consistia nas coisas da terra. A esperança da igreja, ela estava na eternidade. Então, isso fazia com que eles passassem o que fosse preciso, porque a cidadania deles, a esperança deles não estava na terra. Então eles poderiam perder coisas na terra que eles sofriam por amor a Cristo e eles não tinham problema com isso. Eles amavam a Deus e amavam a vinda do Senhor. E glória a Deus, né? E hoje nós vamos falar, né, sobre a vontade de Deus para a igreja. A vontade de Deus para a igreja. Amém? Então, antes da gente começar, queria que você, se você estiver aí com o seu smartphone, você que está assistindo aí, né, eu vou estar compartilhando aqui. Eita, deixa eu baixar aqui. Estaremos compartilhando então aqui essa live para que mais pessoas possam então assistir e realmente ouvir aquilo que Deus espera para conosco, né? Que nós sejamos realmente homens e mulheres, uma igreja que agrada o coração de Deus. Amém? Agora, existe uma pergunta aqui, né? Como eu posso descobrir a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? É muito se falado, né, sobre a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? E eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar sobre a vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus, eu costumo dizer que nós podemos dividir em duas partes. Existe a vontade de Deus geral e existe a vontade de Deus específica. A vontade de Deus geral, ela se encontra aqui nas Escrituras. Essa é a vontade de Deus para com a nossa vida. E Deus espera que nós obedeçamos essa palavra. Não por um medo, mas por amar ao Senhor e querer agradar o coração dele.
porque Ele é o nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele tem um plano para nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor, porque Ele é Deus. Simplesmente isso. Não porque queremos algo em troca, não. Deus, Ele é Deus. Você não é Deus. Eu não sou Deus, mas Ele é. Ele é. E a vontade dele deve ser obedecida, porque Ele sabe o que é melhor. Eu me lembro de... E agora, existe a vontade específica. E eu me lembro de uma pregação que o presbítero Vitor, né, da Tayane, ele ministrou uma vez, acho que tem até no YouTube. Acho que o tema da mensagem era Faça parte do time. Eu achei bem legal a analogia que ele fez com um time de futebol para poder ouvir as orientações do técnico, né, e ali, fazendo parte do time, ele vai ter diretivas do técnico e ele vai saber qual é a vontade do técnico para poder atuar naquele jogo. E também ele usou então essa analogia do time de futebol, é que se alguém não faz parte do time, como que ele vai ouvir o técnico? Como que ele vai ouvir os comandos ali para poder vencer aquele jogo, vencer aquele desafio? Não, ele tem que fazer parte do time. Se ele nem foi escalado, nem, né? Então, gente, tem que fazer parte do time para poder ouvir a voz do técnico, para poder ouvir uma diretiva clara e específica. Então, para que possamos saber a vontade de Deus específica, primeiro é necessário fazer a vontade geral. É necessário você fazer parte desse time. E à medida que nós obedecemos à vontade de Deus geral, nesse caminhar, Deus vai revelando a vontade específica. É muito maravilhoso. Assim, conforme nós fomos andando com Deus, Deus vai mostrando alguns sinalizadores. E é muito interessante que eu vejo algo na minha vida dessa forma, sabe? Desde os meus, creio que uns 10 anos por aí, já tinha recebido uma palavra lá no Brasil. Né, e assim, minha mãe ia na igreja, né, eu lembro que a igreja chamava Cristo Salva, né, ficava pertinho de casa, ia andando até lá, e minha mãe começou a ir lá, e eu ia de vez em quando, meio obrigado, né, meio ali, vamos, então vamos, tal, sem nenhum interesse, mas daquele jeito, ir lá, né, uma irmãzinha falava lá para minha mãe algumas palavras e liberou algo sobre a minha vida, né. Cheguei no Japão, assim, bem acabadão mesmo. Cheguei no Japão, tudo com aquela pinta assim de malandrão, querendo ser, sabe, meio aquele cara descolado e tal, né? Então eu usava 2 brincos aqui de argola aqui, então meu, ficava de boxa assim, ninguém olhava pra minha cara, tentando ser um pouquinho mal, tipo assim, né? Mas enfim, mas não era não, só tentando, né? E aí desse jeito eu fui na igreja e eu lembro a pastora também olhou para mim e liberou uma palavra. E depois as coisas foram acontecendo, eu fui no encontro com Deus e tive uma visão lá no encontro com Deus, eu fazendo algo. Depois nós começamos a liderar uma célula, começamos a entrar nas escolas, aliás, entramos nas escolas para se preparar, e depois fomos ali liderando uma célula. E nesse desenrolar, assim, é algo muito lindo, sabe? Que Deus é um Deus de construção. Deus é um Deus de construção. Isso que eu acho muito lindo, gente, que nós precisamos atentar e discernir os tempos e sempre pegar as palavras que Deus liberou. Sabe como Pedro, por exemplo, ele foi lançar a rede ali ao mar e não pegou nada. E Jesus fala, né, não, lança do outro lado, tal. E Pedro fala, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E Pedro, ele obedece, ele anda sob essa palavra. E Deus, ele honra, Deus, ele abençoa. Eu acredito que na nossa vida, na minha vida, tem acontecido isso. Parece que de tempos em tempos, Deus libera uma palavra específica. Sabe quando você não tem dúvida que é Deus falando com você? Seja usando uma pessoa, seja por meio de um sonho ou de algo que Deus te trouxe, sabe, no coração. E aquela palavra te sustenta por um tempo. Mas é interessante que essa palavra, essa vontade específica para esse momento, ela nunca
está desconectada com tudo aquilo que já foi construído lá atrás. Sempre é uma construção. Deus está amadurecendo, Deus está nos movendo e nos apontando para uma direção. Então isso é algo que eu assim me atento muito para minha história de vida e ver que dia após dia ou momentos, olha, hashtag oportunidade, não perca a oportunidade, gente. Pega isso no seu coração em nome de Jesus, enquanto eu vou tomar aqui um chazinho. Hoje minha filha fez esse chazinho, chá de camomila, gente. Ela vai poder dormir aqui na live. Mas olha só, oportunidade. Por que oportunidade? Foram em momentos que teve uma conferência, ou teve uma reunião, teve um culto. Foi nesses momentos que por meio da igreja foi manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Foi por meio da igreja que Deus usou uma pessoa e trouxe uma palavra que testificou com o meu espírito. Sabe? E eu recebi essa palavra, esse fortalecimento, porque eu participei daquele dia. Porque eu fui naquele dia. Porque eu queria lá estar junto com as pessoas para adorar a Deus, nos ajuntar como igreja, sabe? E compartilhar, ter comunhão, que é compartilhar a vida. Então, Deus ele opera também, Deus ele fala por meio dessas oportunidades. E ano após ano, mês após mês, de tempos em tempos, Deus vai revelando a sua vontade. A sua vontade. Nós precisamos estar abertos para a vontade dele. Então, primeiro, eu obedeço a vontade geral e depois, no andar, Deus revela a vontade específica. Qual a vontade de Deus para minha vida? Faça a vontade geral primeiro. Obedeça as escrituras primeiro. E depois, Deus vai revelar vontades específicas. Entendido? Né? E como... Eu queria fazer uma pergunta para você. Como você define vontade de Deus em uma palavra só? Em uma palavra, como você define vontade de Deus? Você pode digitar aí? Não sei quantas pessoas estão aí. Mas como você define vontade de Deus? Glória a Deus. Temos aí, né, online, Christian, Gabriel, Maílda, Miriam, Rosa. Boa noite para vocês. Bom, eu li um livro do Francis Chan. Gosto muito do Francis Chan e aconselho, muito bom os livros dele, me inspira bastante também. E ele estava falando que sobre a vontade de Deus, eu queria ler aqui com vocês. Porque muitos estão preocupados tanto, né, com a vontade de Deus específicas, e na verdade Deus ele se importa mais com a nossa reação à orientação do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus sempre vai nos levar para as Escrituras. Em outras palavras, Deus está preocupado, primeiro que nós obedeçamos isso, a palavra de Deus, para depois ele revelar a vontade específica. E na verdade, às vezes a gente procura o que o Senhor quer para 2021 para a minha vida. E quer algo específico. Mas se eu não faço, não obedeço ainda à vontade geral, como que eu quero pular de etapa? Então ele continua falando que o Deus do universo não é algo que possamos apenas adicionar à nossa vida e continuar vivendo como antes. Por exemplo, eu só quero saber a vontade de Deus específica para mim, mas se for conveniente. Se for conveniente ao meu estilo de vida, se for conveniente, se for uma palavra agradável, então eu me alegro. Então ele continua falando aqui que Jesus Cristo, ele não morreu para nos seguir. Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos esquecer de todas as demais coisas e o seguíssemos à cruz, a verdadeira vida. Então, em outras palavras, Francis Chan define a vontade de Deus como obediência. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós obedeçamos a palavra de Deus. E a vontade de Deus, ela é agradável, ela é perfeita. Amém? É isso que a Bíblia diz. Agora, eu quero ler com vocês, em Hebreus capítulo 11, alguns versículos
que eu acredito que você conhece, de homens que fizeram a vontade de Deus. Homens que obedeceram à vontade de Deus. E o grande problema nossos dias, é que nós ouvimos muito coisas do tipo: se você fizer a vontade de Deus, você será abençoado, Deus vai te prosperar. E, gente, eu creio nisso também. Só que a gente não pode ficar só nessa área. Entende? Porque Hebreus capítulo 11 fala de homens aqui, né, que obedeceram a Deus, que tiveram fé e obedeceram à palavra de Deus, e muitos deles morreram e, não viram também, não viram as coisas que na terra, as coisas que foi prometido na terra, mas os olhos deles estavam na eternidade. Eu quero ler aqui mais no verso 32 em diante, ou melhor, verso 29, fala que pela fé, ou pela obediência, vamos dizer assim, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Então, você vê que pela fé, pela obediência, eles receberam um livramento. Verso 30 fala que pela fé o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, por essa obediência, o povo marchou. O que aconteceu com eles? Eles conquistaram Jericó. Pela obediência, alcançaram bênçãos. Pela obediência, tiveram livramento. Glória a Deus por isso, porque Deus, ele faz isso e ele é poderoso para fazer. Agora tem um porém, né? Aqui no verso 33 em diante, sim, continua falando que muitos receberam as promessas, porque a boca de leões foram fechadas, apagaram chama de fogo, escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza foi transformada em força por causa da obediência, por causa da fé. Só que no verso 35, aí que tá, obediência à fé para poder conquistar. Mas também existe essa realidade, porque às vezes a obediência nos leva a alguns tipos de sofrimento. E não é porque estamos sofrendo que estamos em pecado, né? Existe também aquele tipo de sofrimento, né, que é por consequência, ou existe aquele sofrimento que Deus permite, né? Mas estamos falando aqui sobre vontade de Deus. Eles, por fazer a vontade de Deus, no verso 35 fala que muitos foram torturados, muitos foram zombados, foram açoitados, foram apedrejados, foram mortos à espada, cerrados ao meio, necessitados, maltratados, vagaram por desertos e montes, e escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles, verso 39, obtiveram aprovação por causa da sua fé. Eles foram aprovados por Deus. Eles foram obedientes a Deus. E, no entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor. Vou repetir, porque Deus tinha algo melhor. Mais uma vez, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Você vê que nós precisamos entender que homens de Deus fizeram a vontade de Deus, obedeceram a Deus, mas isso alguns conquistaram, foram libertos, viram muitas coisas, mas teve outras pessoas que, por fazer a vontade de Deus, eles também não viram nada. Então existe fé, obediência para conquistar, e existe também obediência para suportar. Então nós temos que ter muito isso no nosso coração. O importante é você fazer a vontade de Deus. Independente das consequências, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu creio que Ele tem algo melhor. E meu coração não está na terra, seu coração não está na terra, mas Deus tem algo melhor. E isso deve queimar no nosso coração em nome de Jesus. Amém? Então é isso aí. Obediência. Obediência. É isso aí, Meliane. Obediência para suportar.
Obediência. Olha, todo mundo colocando obediência, obediência, obediência. Gente, agora entrou. Agora entrou, glória a Deus. E vale a pena, porque sabe quando você está ali obedecendo a palavra de Deus? Pode estar acontecendo muita coisa errada. Mas sabe quando você está, sabe, obedecendo as escrituras? Você está buscando a palavra, você está obedecendo? Você tem uma paz que excede todo entendimento. Você não tem uma acusação. Romanos 8 fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, não há mais condenação. Então, quando nós estamos em Cristo, em obediência à palavra dele, nós andando como Jesus andou, então não há condenação. Temos paz no nosso coração. Amém? Então, nós temos que estar dispostos a obedecer ao ponto de mudar o que for preciso mudar. Será que estamos dispostos a isso? Mateus 18, versos 7 a 11. Mateus 18, versos 7 a 11. Nós precisamos aprender a obediência. Em Hebreus também fala que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Uau! Vou repetir, hein? Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. O sofrimento faz parte de nós. Na verdade, é a carne que sofre mais, né? Porque a carne ela não quer obedecer a Deus. Mas esse sofrimento vale a pena. É sofrer para poder viver. É tão lindo isso, né? É um paradoxo que o homem natural ele nunca vai entender. Os religiosos nunca vão entender. Os carnais nunca vão entender. Mas em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar dessa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em Mateus 18, vou tomar um chazinho aqui. Vamos molhar um pouco aqui a garganta. Mas em Mateus 18, versos 7 a 11, fala assim: se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Se teu pé te faz pecar, corta também e lança fora, porque é melhor você entrar sem seu pé, né, nos céus do que com o pé ser lançado no lago de fogo, ali no inferno. Se teus olhos te faz pecar, então lança fora, arranca, lança fora esse negócio. Mas Jesus, eu gostei de alguém, eu não lembro quem, estava falando, trazendo aqui uma explicação também, e eu achei bem interessante. Porque Jesus não fala para nós cortarmos a nossa mão, decepar a nossa mão, misericórdia, gente. Mas é uma disposição mesmo de nós fazer o que for preciso para que possamos obedecer. Então, mão, esse pregador ele disse que mão, se a tua mão te faz pecar, lança fora. Mão fala de trabalho, fala daquilo que nós movemos, aquilo que nós trabalhamos, formamos. Então, se esse teu trabalho te faz pecar, então arranca. Mas será que estamos dispostos a renunciar, a sofrer por obediência? Será que estamos dispostos a, sabe, nossa, mas eu ganho tão bem nesse serviço. Só que você pode ganhar muito bem nesse serviço, mas você pode estar perdendo sua casa. Você pode estar ganhando milhões nesse seu serviço, mas você pode estar perdendo o teu chamado. Então será que eu estou disposto? Se a tua mão te faz pecar, então corta para poder obedecer a Deus, para poder agradar o coração de Deus. Será que é uma disposição onde Deus, ele é Deus somente na nossa vida? Será que é uma obediência? Agora também aqui fala, Mateus 18, fala, se teu pé te faz pecar, então ele faz essa analogia que o pé fala de lugar aonde nós vamos, fala de lugares. Porque o pé nos leva a esses lugares. Então, se teu pé te faz pecar, se esses lugares te faz pecar, para de ir nesses lugares. Para poder obedecer a palavra de Deus, para poder realmente obedecer a vontade de Deus. Então, se esses lugares te faz pecar, então arranca da sua vida, para que é melhor você entrar nos céus aí sem esse lugar, do que você querendo tanto esse lugar e ser lançado ali no inferno.
E por último ele fala, se teus olhos te faz pecar, lança fora. A gente não vai arrancar nosso olho, não dá nem para imaginar, assim, porque Sansão foi arrancado os olhos dele, né? Imagina, uma vida que daí só no final que ele quis obedecer a Deus, mas na desobediência dele, ele se tornou cego. Literalmente foram arrancados os seus olhos. Mas aqui não está falando de nós arrancarmos, mas olhos fala de desejo, porque aquilo que nós olhamos é que muitas vezes nós desejamos. Então, se esse desejo te faz pecar, te faz desobedecer a Deus, arranca esse desejo, arranca esse olho aí, para que a vontade de Deus seja feita. Amém? Então, que a vontade de Deus seja feita. Então, uma outra pergunta agora para vocês. Será que a vontade de Deus será sempre aquilo que nos agrada? Vou repetir. Será que a vontade de Deus é sempre o que me agrada? Mais uma vez. A vontade de Deus será sempre aquilo que nos agrada? Eu acredito que não. Às vezes, existem algumas diretivas que Deus dá. Justamente o que a gente falou aqui. Às vezes há um desejo, às vezes são lugares ou trabalhos que nós gostamos, que nós amamos, mas só que Deus não se agrada desses lugares. Então, se eu fizer somente aquilo que me agrada, eu estou sendo um cristão, uma igreja conveniente. Até mesmo, sabe, a gente tem que ter o equilíbrio nesse tipo de fala, onde temos procurado construir, falando assim, cada um tem um chamado, e glória a Deus por isso, e cada um tem seu chamado. Então, por isso que eu não faço aquilo, por isso que eu não faço aquela outra coisa, porque não é o meu chamado. Meu chamado é isso, que meus olhos brilham, e não está nada de errado nisso. Mas se eu faço somente aquilo que me agrada, será que eu estou fazendo só a vontade de Deus mesmo? Ou será que eu estou servindo a mim mesmo? Porque eu gosto de fazer aquilo. Então, a essência lá no fundo do coração não é uma obediência a Deus com todo o coração, mas é porque nós gostamos. Nós gostamos muitas vezes de fazer algumas coisas, gostamos de conversar, gostamos de tocar, gostamos de ensinar, gostamos de fazer várias coisas. É porque nós gostamos. Mas não é porque, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor, eu te amo demais. Então a gente precisa discernir bastante e tomar muito cuidado e de fazer somente aquilo que nos agrada. De fazer somente aquilo que nos é conveniente, né? Eu quero terminar aqui lendo vários versículos para que a gente possa entender muito bem que existe uma vontade de Deus. Na maioria das vezes é contra o que nos agrada, né? A vontade de Deus é isso, né? Na maioria das vezes é contra o que nos agrada. Verdade, né? Existe então a vontade de Deus. Vamos ler lá. Eu vou ler vários versículos aqui. Metralhadora de versículo agora. Se segura então aí aonde você está. Vamos lá então, olha só. Mateus 6, verso 10. Jesus disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vontade. Efésios 5, 15 ao 17 fala assim, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Romanos 12, 2 também fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, irmã Ana, né? Obrigado mesmo. Vou pedir para que você então digite aí os versículos para nós, tá bom? Né? A irmã colocou Mateus 6,10, é isso aí. Próximo é Efésios 5, 15 ao 17. Ou você, outro também, outro irmão, outra irmã, coloque isso, é muito bom, porque daí fica registrado, tá? Para mim não precisar repetir aqui. Muito obrigado. É isso aí. Isso é multiforme, né? Multiforme
que é pela igreja multiforme sabedoria sendo manifesta. Glória a Deus, olha só, se manifestando nessa live a multiforme sabedoria. Glória a Deus. Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 23. Olha como é sério a gente fazer a vontade de Deus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uau! Mateus, capítulo 12, verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe, minha família, que é o propósito eterno de Deus, que é uma família, fazer parte dessa grande família de muitos filhos parecidos com Jesus. Evangelho de João, capítulo 9, verso 31, fala assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Gente, é muito sério então essa questão da vontade de Deus. Porque se eu não estou fazendo a vontade de Deus, Deus não está me ouvindo. Eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou fazendo a minha vontade, eu estou guiando minha própria vida. Fazer a vontade de Deus. Mateus, capítulo 18, verso 14, diz o seguinte, assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Existe uma vontade do Pai, que nós vemos aqui, que nenhum se perca. Também, tá? Olha só, Mateus 21, também 28 ao 32, fala sobre a parábola ali do trabalhar na vinha, onde o pai, ele fala para o filho, para dois filhos, falando, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o primeiro respondeu, não quero, mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho falou, eu vou, mas ele não foi. Aí a pergunta foi feita, qual dos dois fez a vontade do pai? Aí todos responderam, não foi o primeiro, porque o primeiro mesmo falando que não ia, mas depois se arrependeu e obedeceu. Então aí Jesus, ele faz uma analogia ali entre os publicanos e as meretrizes ali que entram adiante de vós no reino de Deus. Lucas capítulo 12, verso 47 ao 48, fala assim, e o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então precisamos fazer conforme a sua vontade. Eu não sei em qual passagem que está, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Que agora que me vem em mente aqui, é isso aí, Gênesis, capítulo 6, fala sobre a arca de Noé. Bom, não vou ler, mas está aqui no Gênesis 6, verso 15, falando sobre a arca que deveria ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Noé, naquele tempo, que não tinha os maquinários que nós temos hoje, ele deveria construir, obedecer a Deus diante de uma geração ali que incrédula, de uma geração que duvidava, e Noé foi encontrado como um homem justo ali, onde ele obedeceu.
Ele parecia o único louco ali daquele tempo, mas aquele que estava obedecendo. E Jesus até usa a figura de Noé para representar os últimos dias. Que nos últimos dias será como nos dias de Noé. Alguns serão como Noé, que estarão obedecendo. E para o mundo vai parecer loucura obedecer. Que esse negócio aí de igreja, de obedecer a palavra de Deus, de renunciar a você mesmo. Que negócio é esse de renunciar a coisas que vocês falaram aí? Que negócio é esse de renunciar meu trabalho, né? Largar o trabalho para pegar um outro pior? Ou parar de ir nesses lugares? Que negócio é esse de renunciar meus desejos? Pois é, muitos estavam como Noé, obedecendo. Muitos de nós hoje será como nos dias de Noé, mas muitos são como aqueles outros homens, que depois chegou o grande dia e não teve como salvá-los, né? Porque eles não fizeram a vontade de Deus. Amém? Espero que nós possamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus específica tem a geral e tem a específica. E a específica tem algumas coisas que têm suas medidas, né? E assim como teve medidas para Noé construir aquela arca, não era nem 20, nem 30, era aquelas medidas. Então tem que ser segundo as medidas de Deus. Assim como o tabernáculo também, por uma obediência específica na linha, salvaram muitas vidas. Pela obediência na linha, os tabernáculos, os utensílios, a glória de Deus foi manifesta. Olha só, vale a pena ou não vale a pena? Obedecer a palavra de Deus. Amém? Vale a pena, com certeza, né? Obedecer à vontade de Deus. Lucas não. É isso aí, Lucas 22. Lucas 22, verso 42. Diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Você vê mais uma vez, existe uma vontade de Deus. João capítulo 4, verso 32 ao 34, também diz assim. Jesus disse: Uma comida tem para comer, e vós não conheceis. E Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Mais uma vez. Gente, tem muito versículo aqui, né? E tudo falando sobre que existe uma vontade de Deus. Deus é um ser pessoal e ele tem vontades, amém? Que devem ser obedecidas. João capítulo 5, verso 30. Estamos acabando já. João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 6, 38 ao 40, estamos acabando já. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. E por último, 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao 5, que fala assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência dos seus desejos, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, mais uma vez, vemos aqui, né, várias referências sobre vontade de Deus. Amém? Bom, então, é mais isso que eu sinto de poder passar para vocês. Espero que tenha edificado sua vida
para que possamos entender que existe a vontade geral e a vontade específica. E a vontade específica para a igreja só será revelada uma vez que eu estou obedecendo à vontade geral. Amém? E essa vontade geral é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Agora, a vontade específica é aquela para aquele momento, para que nós possamos discernir os tempos ou para onde Deus está nos levando. E a vontade específica de Deus, ela sempre é algo construtivo. Ela nunca vai ser confusa, mas sempre vai fazer parte de uma construção de toda a sua história, de que anos atrás você já tinha recebido uma palavra ou alguns acontecimentos que te apontaram, que direcionaram você para esse exato momento, e que as coisas que têm acontecido, ou palavras que você tem recebido, ou coisas que você tem estudado, tudo tem que agregar com aquilo que Deus está construindo na tua vida. Amém? Então não perca essa construção. Permita-se se enraizar e se permitir Deus construir algo em você. Né? Por isso que esse negócio de séries também, eu gosto bastante, né? Assim, de procurar nos cultos também, construir algo nas células, sempre não esquecendo das coisas que já aconteceram, não esquecendo os poços que já foram abertos. A gente já falou em algumas lives atrás, né? Onde Isaac, ele desentulhou os poços que seus pais haviam cavado. Desentulhou porque os filisteus tamparam. Então, ele desentulha aqueles poços. Poços fala de água, né? Fala de água vida, de vida na verdade, né? De bênçãos. E Isaac, ele não para por aí, ele constrói outros, ele cavoca na verdade, outros poços. Então você vê que a vontade de Deus é algo construtivo. A gente pega das coisas ali que já aconteceram e vamos construindo outras, e tudo nos direciona para a vontade perfeita de Deus. E existe então essa vontade de Deus, e nós precisamos buscar ela e viver ela em nome de Jesus. Quero encerrar então aqui lendo uma frase aqui que me chamou a atenção, né? Falando assim: se Deus nos ensina claramente sua vontade, a vida não deve ser como uma loteria. Vou repetir, essa é frase de efeito, né? Essa frase de efeito. Mas é uma realidade isso daqui. Ó, mas diante de uma frase de efeito, nós lemos muitos versículos, ok? Muitos, coloca aí na balança. Foi a única que eu li aqui, viu? Se Deus nos ensina claramente sua vontade, a vida não deve ser como uma loteria, dando a sorte aí à vida. Não, tem uma vontade específica, tem uma direção para a tua vida. Deus tem falado já, né, através de muitas vidas, de muitos acontecimentos. Agora, cabe a você, ou nós, ouvimos, discernimos as coisas que têm acontecido, como Moisés discerniu, como Moisés parou para ver aquela sarça que estava ardendo e não se consumia. Quando Moisés parou para ver aquele sinalizador que Deus estava chamando a atenção de Moisés, e quando ele para, Deus, ele fala e ele ouve. Então, vamos estar sensível para os acontecimentos. Não existe coincidência. Existe um Espírito de Deus que não perdeu o controle. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas, e ele vai mover para que a vontade dele seja feita. Em nome de Jesus. Amém? Que assim seja então na minha e na sua vida. Obediência, vontade de Deus. Amém? Então oremos. Glória a Deus pela tua vida e que a vontade de Deus seja feita. Oremos. Deus, mais uma vez, obrigado por todo esse tempo que passamos aqui, aprendendo mais a tua palavra, aprendendo mais o teu coração. Pai, obrigado porque o Senhor tem uma vontade. E, Pai, nos ajude a obedecer a tua vontade, Senhor. Meu Deus, se porventura temos fugido da tua vontade, nos atrai de volta. Nos dê esse coração disposto, como nós lemos ali, meu Deus, em Mateus, falando que se a nossa mão falando de trabalho, se a nossa mão nos faz desobedecer ao Senhor, nos afastando do Senhor,
Pai, nos dê essa coragem de cortar para que nós possamos obedecer ao Senhor. Pai, se o nosso pé, se são lugares que nos faz desobedecer ao Senhor, Pai, nos dê essa coragem para cortar esses lugares, para não participar desses lugares em nome de Jesus, para poder obedecer ao Senhor. Meu Deus, se nossos desejos te faz, sabe, nos faz desobedecer ao Senhor, Pai, também corta também tudo isso. Nos dê essa coragem para poder obedecer, Pai. Pai, nós não queremos ser convenientes, queremos ser cristãos, Pai. Queremos ser, meu Deus, homens e mulheres, uma igreja, meu Deus, que faz a tua vontade na terra. Assim como Jesus orou, nós queremos orar. Não seja feito a nossa vontade, mas a tua vontade. Em nome de Jesus, nós nos sujeitamos e descansamos nessa vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, glória a Deus pela tua vida. E encerramos então por aqui. Se essa live abençoa a tua vida, encorajo você, compartilha, né? Compartilha com alguém, compartilha aí para que essa palavra muitos possam se alinhar com a vontade de Deus. Então, você que está online aqui no Japão, Deus abençoe, uma boa noite, com um bom descanso. Você que está no Brasil, continue tendo um dia agradável. Você que assiste qualquer outra hora, ou você que vai ouvir, porque depois lançamos ali também no YouTube, no Spotify, no iTunes, né, pelo podcast. Então, que Deus abençoe tua vida e que a vontade de Deus seja feita e seja revelada também para você, em nome de Jesus. Encerramos aqui, semana que vem estaremos aqui novamente, né? Quinta-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira que vem, deixa eu ver que dia que vai ser quinta-feira que vem. Dia 24. Dia 24 é véspera de Natal. E no dia 31, quinta-feira, é o Réveillon. Eu não vou estar aqui não. No Réveillon a gente vai estar lá na igreja, né? A gente vai ter o culto da virada. Enfim, vamos ver o que Deus direciona, né? Porque dia 24 tem bastante gente que faz aí, né? Passa com a família também. Mas enfim, que Deus abençoe. Se não tiver live no dia 24, 31, nos vemos, se Deus permitir, ano que vem. Amém? Espero que tenha sido bênção toda essa série que fizemos, Reino de Deus, série Paternidade e a série Igreja. Amém? Que Deus abençoe então você e nos vemos por aí. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.